Bem, hoje é dia 15 de abril de 2026. Estamos aqui para a defesa de mestrado do senhor Lucas Rocha Parra, segmentação de mercado no setor financeiro e de atacado brasileiro. Programa de mestrado da Engenharia de Gestão da Inovação. A banca é o professor doutor Júlio Facó, professor doutor Loremir Jerônimo. E é isso. Bem, Lucas, agora é com você. Você tem 20 minutos e pode apresentar, tá bom? Lucas, não te escutamos. Assim os senhores me escutam? Sim, agora sim. Só ajustando aqui o fone, então. Um segundo. Que agora eu não estou mais escutando os senhores. Muito claro, Lucas. Alô, me escutam, professor? Tá me ouvindo? Sim. Eu não estou escutando o senhor. Lucas, eu estou te ouvindo. É problema da minha máquina. Só um instante, por favor. Os senhores me escutam? Agora eu estou ouvindo vocês. Sim. Sim, senhor. Agora sim. Tá bom, então pode começar. Vamos lá. Obrigado pela compreensão aqui com os problemas técnicos. Começando aqui, então. Primeiramente, agradecendo a participação da banca e do professor Alexandre Cássio. Esse trabalho aqui foi desenvolvido ao longo dos últimos 2 anos aqui a respeito do segmento middle market, focando principalmente ali no Banco ABC Brasil. Aqui um pouquinho de por onde vamos passar ao longo da apresentação. Então, um pouco das justificativas, objetivos, explicar um pouco de segmentação de mercado, como que funcionam os principais segmentos dos bancos de pessoa física e pessoa jurídica. Depois eu entro nos resultados e como que eu cheguei na conclusão que eu cheguei aqui. Os principais autores que eu utilizei aqui foi o Philip Kotler, que é um dos pais aqui da parte de marketing, de segmentação de mercado, uma grande referência. E esse tema que eu escolhi é muito importante, principalmente no contexto brasileiro, devido à falta de mais materiais sobre esse assunto, de segmentação de mercado, olhando também para um ponto de vista financeiro. Essa oportunidade de estudo aqui, de acompanhar um segmento desde o momento do nascimento dele em uma instituição e ver como que isso se comportou ao longo do tempo, quais ações foram tomadas, o que pode ser feito ao longo desse tempo, e tentar responder a pergunta de pesquisa de em que medida a minha segmentação de mercado adotada aqui do Banco ABC Brasil impactou seus resultados. Então, sejam eles resultados financeiros, de inadimplência, entre outros. Aqui, esse é o objetivo geral do meu trabalho. Então, com base na carteira de ativos e na inadimplência, principalmente, entender em que medida a segmentação de mercado adotada no ABC Brasil, ao ingressar no segmento de médias empresas, ou middle market, gerou resultados significativos para a instituição em comparação com o Itaú BBA no mesmo período. Mais para frente eu explico também por que eu escolhi o Itaú BBA como comparação. Além disso, como objetivos específicos, eu realizei um levantamento teórico sobre o sistema bancário, tanto de varejo quanto de atacado no Brasil. Levantei todos os detalhes aqui das faixas de segmentação, e isso ajuda a gente a entender
se todos os bancos fazem da mesma forma, quais as peculiaridades de cada segmento também. E o segundo objetivo específico é avaliar a mudança nos resultados do ABC Brasil antes e após a adoção do segmento middle, e seguindo também a sugestão no dia da minha qualificação, avaliar como seriam os resultados se não tivesse havido a segmentação do middle market também. Então aqui só um preâmbulo aqui para a gente entender as dimensões dos bancos aqui que a gente tem no Brasil. Em 2023, os 5 maiores bancos atingiram na faixa de 9,8 trilhões de ativos, sendo ali os principais bancões, ali os 5 mais conhecidos, né, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Santander. E o Banco ABC vem lá em 19ª posição, tendo ali 61 bilhões de ativos em 2023. Aí, para que a gente consiga entender um pouco de como escolher um segmento, para começar a trabalhar, existem diversas formas, né, definidas ali pelo Philip Kotler. Então, a demográfica, geográfica, psicográfica e comportamental. Não vou passar tanto aqui no detalhe, né, mas é interessante para ter o conhecimento. Mostrando um pouco do caminho que eu fiz dentro da minha pesquisa. Eu parti estudando na minha dissertação desde como funciona o sistema financeiro nacional, os tipos de instituições financeiras, o que é cada tipo de banco, até entrar na parte dos bancos de pessoa jurídica e o segmento ali de médias empresas, que é uma segmentação demográfica. Aqui, muito mais para a gente ir se familiarizando aqui com o tema. Para ficar mais claro de entender, eu sempre gosto de começar com os bancos de pessoa física, porque eles fazem mais parte do nosso dia a dia. Então, eles são bancos que possuem grande volume de clientes, costumam ser famílias ou pequenas empresas, eles têm um baixo valor de transações, normalmente, e a segmentação, via de regra, é feita ou por renda pessoal ou por quantidade de investimentos. Então, salvo agora as exceções mais atuais dos bancões que precisaram criar contas digitais para conseguir competir ali com as fintechs, os bancos costumam seguir nessa faixa, né? Então, ali o varejo pessoa física, o alta renda e depois o private banking, né? E gestão de fortunas. Para a gente ter uma noção de como que as fintechs incomodaram, a gente consegue ver que praticamente todos os bancos acabaram criando ali uma conta digital, né? Um sistema parecido com o que eles usavam. Ainda assim, o Itaú, quando a gente compara com esses bancos menores e fintechs, ele representa muito mais do que a receita de todos somados ali. Então, é muito interessante para a gente ter essa noção das grandezas aqui das instituições. Aqui também é uma tabela que eu montei em cima da minha pesquisa para explicar como que é cada segmentação de mercado para a pessoa física, muito mais para que a gente entenda como que esses bancos têm atuado ao longo do tempo. Mas vamos ao foco do nosso trabalho, que são os bancos de pessoa jurídica. Eles costumam ter um menor volume de clientes, sendo eles médias e grandes empresas. O atendimento acaba sendo diferencial, então, focando muito em relacionamento de longo prazo, porque eles têm operações que duram 1, 2, 3 anos, muitas vezes, atendimento de forma mais sofisticada e soluções personalizadas. E aqui do lado também trago quais são os tipos de serviços que eles costumam oferecer. A principal segmentação utilizada dentro desse setor é a de receita operacional bruta, também conhecida como ROB, que é basicamente o quanto que a empresa que vai pedir um empréstimo ou um derivativo, um câmbio, tem de receita naquele ano, junto com outros critérios, para que a gente saiba aonde agrupar ela e como que eu consigo tratar ela. Essa não é a única forma, existem outras empresas, né, instituições, como o Sebrae, que costuma dividir por número de clientes, entre outros, mas a mais utilizada acaba sendo a de segmentação por hobby, tá? Então aqui a gente vê que o BNDES é uma das referências que se utilizam, né, para definição ali tanto das faixas de valores quanto dos nomes utilizados. E aqui, né, o Banco ABC e o Itaú BBA próximos, trabalhando aqui nessa faixa aqui de pequenas, médias empresas, até aqui a faixa do corporate e do large corporate também conhecido como CIB, no caso do Banco ABC. Dentro do middle market, que é o principal foco do trabalho,
Então, vocês estão vendo que eu vou afunilando para que a gente consiga chegar aqui no nosso grande objetivo, que é entender o middle market. As principais barreiras de crescimentos para as médias empresas são justamente as complexidades e regulamentações estatais que a gente tem, altos impostos, custo de capital e baixa disponibilidade de crédito. Então, muitas vezes, uma micro e pequena empresa não vai conseguir ter todos os detalhes que já precisaria para conseguir fazer parte aqui de um segmento. Então, ter ali um fluxo de caixa bem definido, ter um balanço, né, já divulgado, várias dessas coisas que costumam ajudar na hora de você pedir um empréstimo para um desses bancos. Então, isso acaba sendo muito trabalhoso aqui, causando, inclusive, que muitas empresas dessas, tanto do middle market quanto menores, fechem com mais facilidade. Elas operam com bastante risco. A grande dificuldade acaba sendo gestão de capital de giro mesmo. Entrando agora que a gente já entendeu um pouquinho de como que funciona o mercado, vamos entender a metodologia que eu utilizei no meu trabalho. Então, ele é um trabalho mais exploratório, onde eu peguei um estudo de caso junto com a pesquisa documental. Então, eu levantei todos os relatórios trimestrais de diversos bancos para entender como que eles segmentavam, como que eles divulgavam e como que estava se comportando ao longo do tempo. E eu escolhi algumas variáveis principais para acompanhar. O saldo de carteira de crédito, a inadimplência de carteira e o saldo de provisão para devedores duvidosos, que eu vou chamar de PDD a partir de agora, tá? Que é basicamente o quanto de dinheiro que eu deixo reservado ali para caso alguém não me pague. Então, para que eu não tome prejuízo, eu faço ali, deixo uma reservinha dentro do banco, de uma forma um pouco mais simples de explicar. Também olhei o número de clientes, né, do ABC Brasil, e houve também a sugestão de comparar isso com a taxa Selic ao longo do tempo, porque como o middle market é muito sensível ao custo do crédito, fazia total sentido entender se a taxa Selic, principalmente ali entre 2019 e 2014, que foi quando ela começou a subir de novo, impactaram muito ou não o middle market e os outros segmentos também. E aí, para que eu consiga, além disso, comparar com outras instituições, eu precisei definir alguns critérios. Então, eu olhei diversos bancos, né, para saber qual eu conseguia usar para comparação, onde eu precisava saber se eles têm dados divulgados no mesmo período, se os indicadores estão em comum, então eu preciso que ele também divulgue carteira e inadimplência, para que eu consiga comparar, e que os dados divulgados também sejam agregados por segmento de negócio. Então, se um banco divulga dados a nível Sudeste, a nível América Latina, alguma coisa assim, ao invés de divulgar por segmento, eu não conseguiria usar. Fazendo esse crivo, eu entendi que somente o Itaú BBA possuía a segmentação de médias empresas parecidas com a do ABC Brasil, divulgava dados de carteira e inadimplência por segmento, então eu entendi que mesmo ele tendo uma escala bem maior do que o ABC, fazia sentido eu olhar para ele como benchmarking, entender se o ABC estava tomando decisões parecidas ou não nesse período. Então aqui é um pouquinho de como que funciona os negócios do Itaú, mas nosso foco aqui é no ABC Brasil. Aqui vale a gente ver que eu trouxe aqui os dados de carteira desde 2011. Em 2019 foi onde a gente começou a atuar com o middle market. Então, nota-se que começou inicialmente mais tímido, com 2%, chegando à faixa de 9%, 10% já em 2022 até 2024. Então, foi um crescimento muito acelerado. Quando a gente entra agora nos resultados de por que isso aconteceu, a gente consegue ver que o crescimento de carteira foi impulsionado diretamente pela expansão de base de clientes. Então, teve uma iniciativa muito forte de trazer o máximo de clientes possível para dentro do banco. Esse crescimento é possível de observar também que foi muito consistente, impactou diretamente na carteira de crédito. Então, a carteira foi ali subindo ali em relação ao ABC como um todo, indo de 22 bi até 53 bi. Depois a gente consegue entender, olhando só o segmento middle, aqui o quanto que ele impactou disso. E aqui, comparando com a Selic, a gente vê que teve uma baixa correlação entre a taxa Selic e o crescimento de carteira, o que é interessante, porque imagina-se que quando você aumenta a taxa de juros, o pessoal vai começar a consumir menos. E aconteceu exatamente o oposto. A gente continuou
com esse desenvolvimento, mesmo com a taxa de juros aumentando. Um dos possíveis motivos para isso é a diversificação de produtos, né, do ABC, e também os diferentes perfis de clientes, porque olhando o ABC como um todo, a gente está falando de vários segmentos, inclusive de alta e altíssima renda, que são menos impactados por oscilações da taxa de juros. Quando a gente entra agora no segmento middle mesmo, a gente já vê também que a taxa de juros, ela subindo, ela ajudou a desacelerar o crescimento, porém, ainda assim, teve um forte crescimento dos clientes e da carteira nesse período. Um dos grandes pontos que causaram esse crescimento foram estímulos governamentais, principalmente ali no período a partir de 2021 e 2022, para tentar segurar as empresas devido à pandemia de Covid-19. Então, o BNDES teve viabilizado crédito, né, em condições mais favorecidas, como foi o caso do FGI, que é um dos tipos de empréstimo que é feito, né, no mercado hoje em dia, onde o banco praticamente não precisa de garantias e fica muito mais barato para o banco conseguir emprestar esse dinheiro e com muito menos risco. Então, a gente teve ali uma parte do governo influenciando para que até os bancos conseguissem se manter estáveis durante o período de pandemia. Quando a gente olha agora o crescimento do ABC, se ele tivesse continuado com o middle como foi, e se não tivesse, é interessante a gente ver que no primeiro gráfico, a linha vermelha, ela indica o crescimento de carteira do ABC, e a linha verde indica o crescimento da carteira do ABC sem o middle, aqui o crescimento percentual. Nota-se que na carteira não teve tanta diferença, assim, o middle não impactou tanto. No entanto, o número de clientes, como o middle, né, precisa de um volume muito grande, ele acabou impactando bastante no que a gente imaginava ali que seria. Então, ele fez subir bastante ali o número de clientes, embora na carteira de crédito como um todo, que hoje no middle é por volta de 4 bilhões, acabou não influenciando tanto no que o ABC fez como estratégia. Aqui, quando a gente olha esse crescimento, ele foi muito mais acentuado ali entre 19 e 22, foi quase uma exponencial ali nesse começo, e depois ele deu uma estagnada bem forte e foi praticamente parando. Nos dados de 2025, eu acabei não utilizando, porque teve uma mudança de regra do Bacen, então não fazia mais sentido compará-los com os dados anteriores, teve bastante mudança por conta da 4966, mas do que eu acompanhei dos dados, eles também continuaram estagnados, foram melhorar só agora no fim de 2025. Então, nota-se que se não tivesse havido esse crescimento, esse estímulo ali desde 2020, 2021, por conta da pandemia, dificilmente teríamos conseguido esse resultado aqui como instituição. Quando a gente olha também a inadimplência, aí é interessante ver também como que isso se refletiu. Então, eu dei muito crédito, eu liberei bastante dinheiro para o pessoal, para as outras empresas, e até por conta da pandemia e de outros fatores, taxa de Selic mais alta e tudo mais, nota-se que nesse mesmo período, após a fase onde a gente emprestou muito dinheiro, começa também a crescer muito a inadimplência, sinal de que o banco focou no aumento de volume de empréstimos em detrimento da qualidade desses clientes que a gente colocou para dentro e emprestou dinheiro. Então, muita gente não pagou. Então, isso mostra também que esse apetite de risco foi um dos pontos que, ao mesmo tempo que acelerou o crescimento do segmento, impactou também, fazendo necessário ter uma postura mais conservadora, aumentando as provisões também gradativamente todos os trimestres, para que o banco não apresentasse prejuízos com esse segmento. Aqui também a gente olha agora comparando o saldo de PDD com a inadimplência. Então, é natural que você provisione mais do que o que você está tomando de calote, como medida de segurança, mas nota-se que os dois cresceram bastante ao longo do período também.
onde antes a gente tinha perto de 2%, começou a bater ali perto de 6% de provisão e 4% de inadimplência. Ao longo de 2025, esse cenário foi normalizando um pouco, deu uma caída, mas também mudaram algumas regras por conta da 4966, então a forma de ver ficou diferente. Quando a gente compara agora com o ABC e o Itaú, dá para perceber, olhando aqui para a inadimplência, que o Itaú ele conseguiu manter o índice de inadimplência praticamente constante o tempo inteiro. Então, tendo ali um crescimento de no máximo ali 5%, mas ele nunca saiu ali da faixa dos 2,5%, enquanto que o ABC ele foi aumentando a sua inadimplência ao longo de todo o período. O que, por um lado, faz sentido, visto que é um segmento em expansão e que você precisou, para isso, injetar mais dinheiro e correr mais risco, enquanto que o Itaú ele já tem ali mais consolidado, né, todos os seus clientes, seus processos, mas é interessante ver como que o ABC precisou, né, compensar isso com um provisionamento muito maior do que o Itaú faz. Acho que um dos grandes pontos aqui, chegando já ao final da minha apresentação, é entender que a segmentação de mercado depende muito da estratégia de apetite de riscos que a gente define, onde você tem principalmente esses 3 critérios, sendo a carteira de crédito, o spread, que é o quanto em cima da operação que você espera receber, e a inadimplência. Dificilmente você vai conseguir ter uma carteira alta, um spread alto e uma inadimplência baixa. E aí você precisa, como instituição, entender qual o caminho que funciona melhor. Até como pesquisas futuras, talvez quantizar, tentar definir melhor essas faixas, se tem alguma curva ótima para que isso exista, é algo que pode ser feito também em pesquisas futuras. E aqui, como conclusões da minha dissertação de mestrado, eu deixo aqui que a segmentação do middle market ela depende muito do crescimento e do risco que eu estou disposto a correr. No middle, quando eu olho para os clientes, eles têm um perfil muito híbrido, que eles vão tanto de empresas muito consolidadas até empresas que estão emergindo agora, e por conta disso a necessidade de produtos são muito diferentes. Olhando para o ABC Brasil, eu vejo que ele teve um forte crescimento de clientes e de carteira. No entanto, houve também um aumento relevante na inadimplência, visto que o foco dele foi numa expansão acelerada, ao passo que o Itaú BBA demonstrou um crescimento proporcional mais moderado e se manteve ali estável ao longo de todo o período. E aí, como pontos gerais da minha conclusão, eu entendo que a segmentação faz sentido para diversas instituições, desde que elas estejam dispostas a estruturar também processos de gestão de risco, dentre outras ferramentas para garantir que elas não sejam impactadas negativamente com os novos clientes. E em comparação entre os bancos, eu também percebi que elas são um pouco limitadas, porque cada banco utiliza uma metodologia, tem uma faixa diferente. Então, para projetos futuros, talvez faça mais sentido também olhar os bancos como um todo, ao invés de olhar segmentos específicos, ou tentar, e aí dependeria muito das instituições liberarem as informações, que normalmente são sigilosas, conseguir mais detalhes, como receita, spread, conseguir algumas informações quanto a diversos indicadores que poderiam ajudar a gente numa conclusão melhor. Finalizando aqui, gostaria de agradecer meu orientador, que me ajudou nesse tempo todo, meus familiares que me apoiaram, meus amigos, principalmente das aulas, que estavam comigo ali me motivando todos os dias, e o meu gatinho, que estava comigo, mas não chegou até aqui. Obrigado. Bem, Lucas, você passou só 2 minutinhos do tempo, então tá ótimo. Acho que uma apresentação sucinta é sempre melhor do que uma apresentação não sucinta. Agora eu passo a palavra para a banca, seguindo a tradição. A palavra primeiro para o membro
externa ao programa, no caso, o professor Loremir. E tá ótimo. Por favor, professor Loremir, a bola está com você. Muito obrigado, professor Alexandre. Parabéns, Lucas, pelo trabalho. A gente percebe que houve uma evolução, né, da qualificação, né? E tem algumas considerações em relação à análise que foi feita, né? Então, vou começar com as considero mais simples, né? No intuito de melhorar o trabalho. Então, você vê na página 4, né, tem um pequeno erro de concordância ali, no Itaú BBA, carteira de micro e pequenas e médias empresas apresentaram, né, então, uma correção ali de concordância. Na página 20, não estou achando página 20, logo no final você coloca conforme pontua laranjeira, sem referência alguma. Quem é laranjeira, de onde veio, não tem nenhum tipo de referência ali a quem é esse laranjeira, né, no texto. E na página 27, tem uma frase: o ABC Brasil, que será foco desse estudo, terá um pouco de atenção do que seus demais concorrentes. Para isso, serão necessários uma contextualização maior que a sua história de atuação. Eu achei um pouco confusa essa frase, né? Mas esses são somente alguns pontos, né, de melhoria, né? Agora, o que realmente me preocupou no seu trabalho, e que eu acho que merece uma atenção, é algo que a gente discutiu na qualificação, em relação a objetivo. Né? Então, você coloca, né, o seu objetivo geral do trabalho, né, tá lá, o objetivo geral desse trabalho é avaliar com base nos resultados da carteira de ativos de inadimplência, em que medida, estratégia e segmentação adotada pelo ABC. Ótimo. Você coloca os objetivos específicos, coloca realizar levantamento teórico sobre o sistema bancário, avaliar as mudanças no resultado do Banco ABC. Tá bom. Você definiu qual é o seu objetivo geral aqui e seu objetivo, os seus objetivos específicos. Mas antes, você coloca na página 14, esse trabalho terá como objetivo entender a estratégia de segmentação do mercado tanto para bancos de varejo quanto para bancos de atacado. É um outro objetivo aqui. Entender estratégia de segmentação de banco de varejo, de banco de atacado, não está dentro do seu objetivo geral. Uhum. E eu nem sei se isso foi atingido dentro do trabalho, né? E depois, na página 15, tem outra frase. Terá como objetivo principal buscar responder as seguintes questões: em que medida a segmentação adotada pelo ABC ao iniciar suas operações de segmento impactou seu resultado? Então, assim,
eu acho, né, que são temas que estão correlacionados, logicamente, com o seu objetivo final. Mas eles estão espalhados. E estão colocados de uma maneira que, quando eu comecei a avaliar o trabalho, eu falei, bom, então tá, então ele vai entender a estratégia de segmentação. Aí daqui a pouco, fala, não, então ele vai olhar outra coisa. E depois veio um terceiro objetivo. Então, eu não sei, né? Eu acho que essas definições de objetivos anteriores aqui da página 14, da página 15, talvez não devessem existir e sendo objetivos, teriam que estar dentro da definição, da área de definição de objetivo. Uhum. Você colocou objetivos em três locais distintos, né? E aí uma pergunta, né, que aí eu fico mais confusa relacionada a isso, né? Também na página 15, está escrito lá, essa pesquisa acompanhou estratégias que um banco de atacado multinacional de atuação no Brasil utilizou para dividir o seu segmento de middle market. Então eu pergunto, quais foram essas estratégias acompanhadas? Aqui as principais estratégias, né, como havia passado durante a apresentação, foram a de segmentação utilizando a faixa de receita das empresas que eles iriam atuar. Essa foi a principal estratégia que eles utilizaram. Então, pera lá. Então, na verdade, né, quando eu analiso o seu trabalho, eu vejo uma análise do resultado da segmentação e não o acompanhamento das estratégias de segmentação. Assim, não, são coisas diferentes. Assim, eu vou acompanhar a estratégia de segmentação. Então, se eu for fazer isso, vou dizer quais foram as estratégias, como é que foi essa implantação, qual foi o resultado, quais foram as decisões tomadas, quais foram... Isso é acompanhamento da estratégia. Outra coisa, me parece, é o que foi feito aqui. Seria, olha, definir... eles adotaram essa estratégia e o resultado foi esse aqui, né? Muito bem. Legal, professor. Eu acho que faz total sentido os pontos que o senhor trouxe, principalmente quanto a deixar os objetivos um pouco espalhados pela dissertação, e que o ideal seria ou tirar esses objetivos correlatos que apareceram ao longo do trabalho, como a parte ali de pessoa física e pessoa jurídica, não entrar tanto no detalhe, e também fazer esse ajuste aqui para deixar claro que eu não acompanhei a estratégia exatamente. Foi dada a estratégia, eu acompanhei os resultados após a implantação. Deixar isso mais claro no texto, né? A questão dos objetivos que é o que mais vejo de problemático. Então, quando você tem vários objetivos, isso assim, dentro de um trabalho, eles têm que entrar como objetivos específicos dentro do objetivo geral. Fazer, olha, o meu objetivo geral é esse, mas dentro desse objetivo geral eu tenho esse e esse. Do jeito que está colocado aqui, fica confuso, né? Maravilha, professor. Obrigado pelas observações. Tem mais um ponto aqui, né? A gente vê aqui na página 35, né? Que é mais erro de grafia, na verdade, né? Que começa para... No entanto, para uma análise comparativa entre os dois segmentos de mercado específicos das instituições, é preciso identificar indicadores que estejam disponíveis, né? Eu acho que é um erro de digitação aqui na página 35, né? Você dá uma olhadinha depois nisso aí, né? Maravilha, professor. Um outro ponto, né, é o seguinte. Na página 39, esse eu queria que você me explicasse o que tá. Existe uma observação. Nota-se também que não houve correlação entre a taxa Selic e a carteira de crédito ou quantidade de clientes da ABC como um todo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu vou relacionar, mas já uma questão aqui.
está afirmando que não houve correlação. Valeria uma análise de como você chegou à conclusão de que não houve correlação aqui, né? E o principal é que na página qual que é essa aqui? (43) Nota-se que o crescimento da carteira de crédito do Middle de forma consistente ao longo do período analisado e acompanhou o crescimento do número de clientes com crédito tomado, sendo possível obter forte correlação entre o aumento da saldo da carteira e o crescimento do número de clientes. Peraí, lá atrás você está falando que não houve correlação. Aqui você está falando que houve correlação? No primeiro ponto, eu faço a correlação com a carteira de clientes e a Selic. E nesse segundo momento, eu faço da carteira de clientes com o número de clientes, se eu não me engano, certo? Peraí, então vamos lá. Eu realmente não entendi isso aqui. Então aqui está falando, nota-se que também que não houve correlação, então, entre a Selic e a carteira de crédito ou quantidade de clientes. Então aqui você está falando que não há correlação da Selic com quantidade de clientes. Aqui para o ABC Brasil, né, quando a gente olha o banco como um todo. Então no ABC não houve. Aí lá embaixo você está dizendo o quê? Que para o Middle teve. Então, pera. Então, acho que é... Como que é o negócio? Então, como o ABC Brasil ele tem outros segmentos que são menos sensíveis à taxa Selic, o aumento dela não impactou tanto nos resultados dos outros segmentos que são muito maiores do que o Middle. Como o Middle, os clientes eles são muito mais sensíveis à taxa Selic, foi onde a gente observou que teve correlação quanto ao número de clientes, se eu não me engano, só que em dado momento ele desacelerou. Então, você está dizendo que a Selic tem correlação com o número de clientes e não tem correlação com... Eu estou confuso. A correlação dela está maior ali com o número de clientes e carteira, visto que no caso do Middle, a correlação entre clientes e carteira é altíssima, é quase 100%. Acho que talvez até numa revisão aqui vale trazer num anexo, talvez, todos os cálculos que eu fiz aqui quanto às correlações, crescimentos, acho que é um ponto que eu posso fazer. No ABC, ela não impactou tanto, mas no Middle a Selic impactou. Tá. Então houve impacto no Middle, não houve impacto no todo, é isso? Isso. Tá, entendi. E lá na página 41, você começa a colocar alguns gráficos, né? Você fez, inclusive, 2 gráficos de waterfall ali, né? Aí você tem, sei lá, pega o primeiro, segmento de Middle, ABC, Brasil, figura 21 ali, né? Crescimento do número de clientes, aí ele vai crescendo. E no final você tem um menos 371, é isso mesmo? Menos 371. Depois você tem um menos 371 no final, na última coluna. E depois você tem 227% no outro gráfico no final. Eu acho que pode ter sido algum erro aqui no gráfico. Depois, eu até já fiz uma versão nova do material, que é esse que eu estou projetando aqui na tela, em que eu agrupei anualmente aqui esses crescimentos, porque ficava um pouco mais fácil de ver, porque ele estava muito poluído da outra forma que eu estava mostrando. Mas é um ponto que eu posso conferir também.
mas é que houve um momento em que teve queda de clientes no ABC, no final do período. Tá, mas não é esses três. Então, ou seja, esse 371, menos 371% e esse 227% não significam nada aqui. É isso? Entendo que sim. Tá. E última pergunta, essa também complicada. Como que você, em diversos momentos aqui, você tem essas afirmações, como é que você consegue separar o efeito do crescimento do middle dentro do ABC, o crescimento do ABC em relação à segmentação do middle, do incentivo governamental devido à Covid? Para mim não ficou claro como é que foi feita essa separação para chegar à conclusão que o efeito vem da segmentação. Aqui, quando eu olho... Vou colocar aqui. São esses gráficos aqui, né, professor? Daqui dos crescimentos. Aqui, o ponto é, a gente consegue... O que eu fiz? Eu tenho, de todos os relatórios que eu puxei, o número de clientes totais por segmento, tudo aberto, e também para carteira. Então, eu consegui ver quanto que seria o crescimento, excluindo o middle, né, somando só os outros dois segmentos, e incluindo o middle. Fazendo isso, dá para ver como que o banco se comportaria se não existisse esse segmento. No entanto, não dá para isolar 100% essa variável do fator governamental. Foi algo que, inclusive, eu trago, né, algumas vezes no texto, de que foi que se não tivesse tido isso, o provável comportamento seria de um jeito, mas como teve, o comportamento foi de outro. Mas é uma variável que não dá para isolar com os dados que são disponíveis. Se fosse possível, e aí até para uma próxima pesquisa, talvez, entrar nos detalhes das receitas de cada produto e aí isolar a receita dos produtos que vieram desse incentivo, seria possível fazer isso bem no detalhe. Só que esses dados não são divulgados. Tá, isso do jeito que você colocou, é uma limitação do trabalho. Foi colocado em algum lugar como limitação do trabalho? Limitação da pesquisa, na verdade. Acredito que aqui no final eu menciono. Aqui, tanto na conclusão quanto na parte dos resultados. Ok. Tá ótimo. Bom, essas são as minhas considerações e contribuições aí para o trabalho. Obrigado, parabéns, Lucas. Muito obrigado, professor. Professor Alexandre, por mim já Foi satisfeito. Muito obrigado, Loremir. Eu acho que os seus comentários, como sempre, são muito pertinentes. Caberá ao Lucas, com toda a calma do mundo, dar uma olhada naquilo que foi falado. Inclusive, a gravação sempre ajuda nessa hora, né? Sim, sim. Se a gente não lembrar, vai estar tudo gravado. Agora eu passo a palavra ao senhor Júlio Facó. Agora é com você, Júlio. Obrigado, professor Alexandre. Agradeço o convite a você, agradeço ao Lucas e cumprimento o professor Louremir, tá bom? Se o áudio falhar, peço que, por favor, avisem, tá ok? Vamos lá. Lucas, você me ouve bem? Escuto bem. Então tá bom. Lucas, parabéns, tá? Por ter chegado até aqui. Tem um mérito nesse seu esforço, nessa sua jornada. Eu pude estar presente no momento da qualificação. É natural eu ter a percepção apenas da fotografia. Tá? Você tem do trajeto, tá bom? Então nós vamos ter, por óbvio, percepções diferentes.
tá bom? Então, o que eu vou falar aqui não é sobre o seu trajeto de pesquisa, sobre as suas dores, suas dificuldades, seus desafios, o que você conquistou para chegar até aqui, tá ok? Vou falar estrita e absolutamente apenas do trabalho, tá ok? Perfeito. Qual é meu objetivo aqui, Lucas? É ajudar para que, de alguma maneira, o trabalho se torne uma boa referência. Porque referência ele será, quer a gente queira ou não. A partir do momento que um mestre se forma, sua pesquisa vira uma referência. Se houve cuidado, se houve zelo, se houve reflexão, como as que o professor Lorimir trouxe aqui, que aliás eu endosso, tá bom? E elas de alguma maneira transparecem no texto, isso denota cuidado, denota rigor, facilita com que outras pessoas que vão digerir o seu material possam absorvê-lo de maneira diferente, de maneira mais responsável, né? Analisando o cuidado que você teve ao escrever, ao propor o texto que de alguma maneira conclui essa jornada, tá ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que me chamou a atenção, Lucas, é que você precisa padronizar no texto algumas coisas, tá bom? A primeira delas é que isso é uma dissertação, é um documento técnico, tá bom? Eu posso até falar, entre aspas, aqui, que é chato, com uma leitura de cabeceira, assim, tá bom? Poucos são aquelas leituras de tese de dissertação auspiciosas que você acorda de manhã e fala, nossa, eu quero ler essa tese aqui de 700 páginas, escrita aqui em alfabeto cirílico, aqui em russo, né? Bacana. Eu acho muito bacana se isso é possível, tá bom? Mas, no geral, não é assim. É um texto técnico, tá bom? Então, a gente tem que ter rigor técnico, tá ok? Primeira coisa, padronização de termos. Você tem uma lista de siglas e abreviações? Legal. Só que tem uma questão fundamental que você não padronizou, que você não parametrizou, que é o objeto da sua investigação, o Banco ABC Brasil. Ora ele aparece como Banco ABC, ora como Banco ABC Brasil, ora como ABC Brasil e ora tão somente como ABC. Veja, você pode fazer isso como autor? Pode, é um direito seu. Mas você tem que alertar da primeira vez que aparecer, da primeiríssima vez, numa nota de rodapé pelo menos, dizendo, olha, esse trabalho vai tratar indistintamente, tá, do nome do Banco ABC Brasil como Banco ABC, ABC Brasil ou ABC, de maneira indistinta. Ponto. Você avisou o seu leitor. Você deu rigor técnico para o trabalho. Tá ok? A começar do resumo, viu? No próprio resumo já aparece 2, 3 vezes expressões diferentes para o mesmo objeto de estudo. Tá ok? Minha sugestão, não coloque a nota de rodapé, se você optar por ela, no resumo, tá bom? Não é usual, é péssimo. Coloque no texto, se você assim desejar. Ou padronize, tá bom? Segundo ponto. Eu fiquei pensando o seguinte, quando eu fui lendo o seu trabalho, tá? Que deve ter sido muito bacana desenvolvê-lo ao longo do tempo. Só que, de novo, eu olho um momento, eu olho uma fotografia. E eu também senti dificuldade de compreender seus objetivos. Então eu fiz uma coisa que para mim é muito mais simples. Eu me ative exclusivamente ao item objetivo. Apesar de eu encontrar no texto que você queria pesquisar alguma outra coisa um pouco antes e alguma outra coisa um pouco depois, não apenas no item objetivo, tá bom?
minha sugestão, concentra no objetivo. Está lá, eu acho que o objetivo geral tem uns elementos importantes ali para o trabalho, tá bom? Perfeito. Revisa isso daí. Eu acho que isso é fundamental, porque eu vou voltar nele no meu último ponto, tá bom? Mas isso precisa ser revisado, tá bom, Lucas? Porque senão fica disperso, fica difuso, e isso afeta todo o desenvolvimento do trabalho, particularmente a metodologia, tá ok? Perfeito. Que mais? Deixa eu ver aqui. Sim, o seu trabalho, ele data agora de 2026, tá bom? Você não começou ele em 2026, não terminou em 2026, não foi assim, tá bom? Mas você trouxe análises, relatórios trimestrais de 2019 até 2024. A minha pergunta, e fica como provocação, ela é retórica, não precisa ser respondida, eu peço que você avalie com o seu orientador o seguinte, tá? Será que não merece uma atualização para até pelo menos 2025 esses dados? Tá? Por quê? Porque eu acho que isso vai trazer mais atualidade à sua pesquisa, tá bom? Não vai ficar tão antiga, porque você vai ter que publicar isso daí de alguma maneira, vai ter que disseminar esse conhecimento para além da dissertação, tá bom, Lucas? E o tempo médio para você publicar isso num journal, num periódico acadêmico, para ser revisto por pares e aí disponibilizado é de 1 ano, 2 anos. Então a gente está falando de algo que vai sair em 2027. Veja, com dados de 2024. Tá? Então, por que não tentar atualizar esses dados até 2025? Você já tem eles prontos ali, os gráficos, tá? As análises. Avalie o que você consegue atualizar, tá bom? Pelo menos o que você consegue trazer naquelas discussões teóricas que você traz de dados, tá bom? Então, reflita o que você conseguir atualizar, eu acho que vai ser benéfico para você, como referência, tá bom? Isso eleva muito a credibilidade do fechamento do seu trabalho, tá bom? E tira aquele impacto de fotografia interrompida, sabe? Eu tive essa sensação, tá bom? Entendi. Pode falar. Posso comentar aqui até uma dúvida que eu tenho quanto a esse ponto, tá, professor? No capítulo 4.4 aqui, de tendências futuras, eu até comento que em 2025 entrou uma resolução do Banco Central, que era a 4966, que impactava na forma em que esses dados eram divulgados. Então, talvez o que eu possa fazer, aí, que gostaria da sugestão do senhor, deixar claro em algum lugar, até nos gráficos, que a partir de 2025, pensando nessa atualização, teve atualização de regra e, por isso, as bases não conversam exatamente com o passado. Porque mas em que momento de 2025 essa atualização passou a ocorrer e se refletir nos dados, Lucas? Ela entrou em vigência no dia 1º de janeiro de 2025. Então, todos os dados divulgados após isso, então, o primeiro trimestre de 25, que foi divulgado ali por volta de abril de 25, ele já vinha com esses dados novos. Então, eu tenho a base anterior até dezembro de 24. Que, apesar de você ter escrito sob a forma de uma jornada, isso como capítulo, acho que 4.4, 4. qualquer coisa, um pouco antes das conclusões, tá? Se eu não me engano. Como tendência, não é apenas tendência. Isso é algo fundamental que tem que estar antes do trabalho, lá na metodologia, tá bom? Você tem que levar essa informação para a metodologia, você tem que revisitar ela, tá ok? Senão você não fecha esse círculo adequadamente. Essa é a minha visão, pelo menos, é a minha contribuição para você, tá bom? Vamos lá. Outro ponto. Você precisa, de alguma maneira, trazer um pouco de rigor também na escrita, tá bom? O professor Loremir
trouxe alguns pontos, tá? Eu optei por não trazer, mas dizer para você, faça uma revisão exaustiva, tá? De concordância do texto, tá bom, Lucas? O seu trabalho merece isso. Você fez um trabalho que você dedicou uma parte significativa da sua vida, da sua carreira, tá bom? Invista um pouco de tempo nisso, tá bom? Para ter uma escrita boa, se possível, sem erros, tá bom? E aí vai uma sugestão, tá bom? Você traz vários elementos pictográficos ali, tá? E usa constantemente, corriqueiramente, expressões do tipo tabela a seguir, figura a seguir, tá? Por que não tabela X, figura Y, gráfico Z? Tá? Porque quando você está construindo o trabalho, eu até entendo por que a gente faz isso, porque eu mesmo fiz isso, tá bom? E faço isso nos meus artigos, nas minhas pesquisas. Eu não sei quantas tabelas eu vou pôr, não sei se eu vou enfiar uma tabela no meio de outros 2 gráficos que eu já tenho, entendeu? Então, se eu boto tabela 1, tabela 2, aí eu boto um no meio, putz, eu tenho que renumerar tudo, entendeu? É óbvio que você tem recursos automáticos no Word, facilitam muito, se você usar é muito melhor, tá bom? Mas se você não usar, você usa o recurso que você tem, que é a tabela a seguir. Isso para um trabalho em andamento funciona. Para um trabalho final, que você vai depositar numa banca, não funciona, tá bom? Então, substitui toda a expressão que tiver tabela a seguir, figura a seguir, gráfico a seguir, coloque o número do gráfico, o número da tabela, o número, tá, desse elemento pictográfico, tá bom? Você numerou eles direitinho, ok? Tá bom. Um outro aspecto, tá, que me chamou a atenção é a figura 6, tá? A figura 6 eu achei bem interessante, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, pelo menos para ver o título da figura 6. Me dá um segundo, tá bom? Aqui, ó. Quando se apresenta A hierarquia, né? Isso, a representação gráfica da estrutura hierárquica, tá? Sim. Entre o sistema financeiro nacional e os segmentos de médias empresas, tá bom? Eu entendi que isso é central para a sua pesquisa, tá? E eu não vou falar por mim, tá bom? Mas você precisa explicar esta figura, tá bom? O conteúdo dela não é acessível. Não está suficientemente explicado no seu texto, tá bom? Você pode usar um elemento pictográfico no trabalho, desde que ele seja complementar à informação. Ele não pode ser absoluto, tá bom? A informação não pode estar toda ali. De alguma maneira tem que estar representada ao longo do texto, tá bom, Lucas? E eu entendo que ela é central. Então vale a pena você investir um tempo ali, reforçando um pouco o parágrafo que precede essa figura, tá bom? Aí eu acho que isso vai ajudar muito no seu trabalho, tá ok? Perfeito. A figura 7 agora, tá bom? Na sequência. E a figura 7 me chamou muita atenção, tá? Quando você fala sobre TAM, SAM e SOM, tá? Para mim, ela funciona como um quadro sinóptico do seu tema. Por quê? Qual é o seu tema? O seu tema é segmentação. Você usa como superfície de pesquisa middle, tá? O segmento de médias empresas em bancos comerciais. Ponto. Esta é a superfície de pesquisa, mas o seu foco não é esse. O seu foco não é banco, tá? Tampouco é o sistema financeiro. O seu foco é segmentação, percebe? Por isso, revisar esses objetivos dispersos, concentrar naquele que lá está já descrito no item objetivos,
Percebe como eu faço a amarração? Conversa diretamente com a figura 7. E na figura 7 você tem que fazer referência. Você tem que soltar fogos de artifício. Você tem que falar, olha, isso aqui se relaciona com o objetivo da pesquisa. E mais à frente, você vai fazer um fechamento disso, ou uma análise, lá nas conclusões. Eu vou falar mais para frente, tá bom? Você precisa fazer isso, Lucas. É a essência do seu trabalho. É a pepita de ouro do seu trabalho. Não pode ficar ali escondido, percebe? Você tem que limpar, você tem que ilustrar essa pepita de ouro ali. Tá? E o gráfico está muito bem representado. A hora que eu jogo uma ferramenta como leitora específica para essa função, ela lê direitinho para mim. É muito claro. E quando eu vejo aquilo lá e percebo que não tem autoria, a autoria é sua, você não copiou de nenhum lugar. Tô certo? Foi você que fez. Sim. Foi você que fez, né, Lucas? Isso, eu me baseei no modelo, mas o texto do que queria dizer cada coisa foi o que escrevi aqui. Então, pois é, ela é sua. Então, você tem que escrever ali elaborado pelo autor. Isso é fundamental. Porque essa é a figura que vai ser referenciada quando alguém quiser falar de segmentação em serviços. Percebe, Lucas? Esta é a referência que você traz. Essa é a referência que carrega o seu trabalho. Mas tem que aparecer. Tá bom? Não adianta ficar escondido ali. Tudo bem? Tudo bem. Faz ela ficar evidente. Tá bom, Lucas? Dá mais brilho para isso. Tá bom? Perfeito. Tá claro até aqui, Lucas, meus comentários? Dúvidas? Tudo claro, eu estou anotando esses principais pontos aqui Tá bom. para que eu consiga ajustar. Tudo certinho. Vamos lá. Eu fiquei com uma dúvida, tá bom? Eu acho que foi erro de digitação, mas eu preciso que você confirme ou não para mim. Tá? E aí eu vou aprender alguma coisa nova aí, se você não confirmar. Na figura 9, pega aí a figura 9, vai no seu trabalho. Tá bom? Figura 9. Que banco é esse Bag Bank? Foi um typo. Era o PagBank. É PagBank, né? Eu imaginei que era. Eu falei, eu acho que é erro, mas eu preciso perguntar. Corrija, hein? Não pode tipo deixar, de coisa professor. não pode ficar no trabalho, tá bom, Lucas? Sim. Até após o envio para a banca, eu acabei sentando e revisando vários dos pontos na hora que eu fui montar a apresentação. E aí foram aparecendo esses pequenos detalhes que eu falei, nossa, como que isso daqui passou batido? Porque a gente está tão viciado ali no trabalho que acostuma a visão ali. E aí eu já fui ajustando vários dos pontos que o Loremir trouxe também e que o senhor trouxe, né, quanto a concordâncias, quanto a esses pequenos typos também. Então, mas é um ótimo ponto mesmo. Estava como Bag Bank. Tá bom, beleza. Vamos lá. Depois você traz algumas informações interessantes que eu classifico como históricas, e você por acaso colocou entre as figuras 10 e 11, tá? Quando você vai falar sobre os esforços de iniciativas digitais dos grandes bancos, tá? Ou dos bancos tradicionais de varejo, tá bom? E você põe os exemplos ali, tá? Eu achei muito bacana esses exemplos que você trouxe, tá? Que são exemplos, acho que do Banco do Brasil, Carteira BB, o IT do Itaú, tá? O Super Digital do Santander e o Next do Bradesco. Tá? Não sei se você achou aí. Você precisa dar um desfecho para isso, Lucas. Isso é história. Isso passou. Tá bom? De novo, o seu trabalho é de 2026. Está na capa do seu trabalho. Você colocou essa data. Tá bom? Então você precisa dizer o que aconteceu com cada um deles. Tá bom? Não é difícil buscar as informações, mas se você quiser, dou uma pincelada aqui para te ajudar nas pesquisas, tá? Porque essa parte é uma das minhas áreas de investigação, banco de varejo, tá?
O Carteira BB do Banco do Brasil, ele foi descontinuado, tá? O serviço foi encerrado oficialmente em abril de 2023, tá bom, Lucas? Uhum. O Banco do Brasil, ele foca agora apenas no conta digital que é nativo dentro do seu aplicativo principal. Qual que é o princípio por trás de tudo, tá? Esses grandes bancos sacaram que era melhor ter uma espécie de super aplicativo, ou como se convencionou chamar no mercado, super app, tá bom? Esse app com 2 P's. Esse é o conceito. Você precisa dar esse fechamento para essa parte do texto, tá bom, Lucas? Você precisa trazer essa atualidade. Senão dá a impressão de que isso existe ainda, e não. Eu entendi que é um apanhado histórico, tá? Houve um esforço, mas não existe mais, tá bom? O IT do Itaú. Foi descontinuado no fim do ano também. Pois é, o Itaú iniciou um processo de migração gradual de todos os clientes do IT para o aplicativo principal do Itaú. Tá? E o gozado é que esse processo de migração começou, acho que no final de 2024. Tá? Não sei se terminou ainda, tá bom? E a estratégia é o Super App mesmo do Itaú, tá? E é bacana isso, tá? O Super Digital do Santander também descontinuado, tá? Ele encerra as operações e cancela todas as contas aí ainda em 2024, tá? E o Grupo Santander passa a apostar numa plataforma digital global. De novo, o conceito de super aplicativo, tá? A mesma coisa acontece com o Next do Bradesco. Ele é absorvido, tá? Ele é reincorporado na estrutura do Bradesco, tá? E ele vai concluindo essa reincorporação aos poucos. Acho que, se eu não me engano, algo começa em 23 e vai até 24, mas não sei se já se encerrou, tá bom? Isso você precisa checar, tá? Então, ela sai de uma função independente do banco para passar a ser uma estrutura tecnológica pertencente ao Bradesco, dentro do Bradesco, percebe? É diferente, tá? Então, você precisa trazer essa discussão, atualiza isso no seu trabalho. De novo, Lucas, percebe qual é o meu objetivo? O seu trabalho vai virar uma referência, tem que ser uma boa referência, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vai para a figura 16, tá? Lá na metodologia, tá? Eu achei que ela é essencial no seu método. E ela não me parece necessariamente ser uma figura. Eu entendo que você usa os logos tipos lá, tá? Mas ela é uma tabela, e ela é uma tabela-chave. Por quê? Ela não é só uma comparação de dados, ela também sustenta e justifica a escolha do Itaú BBA como instituição de comparação para o seu objeto de estudo, que é o Banco ABC Brasil. Tá? Percebe? Então, ali também carrega uma carga de justificativa importante, porque não saiu da sua cabeça. Mas por que o Itaú BBA? Por isso. Ali, está justificado. Então, de novo, está aí uma parte bonita e bacana do seu método. Ilustra essa parte, é outra pepita de ouro, evidencia isso. Para mim, parece mais uma tabela, mas aí eu deixo para vocês. Seu orientador aí, você quer chamar de figura também. Tá bom. Mas eu acho que você precisa robustecer e explorar melhor as características que essa figura, que essa tabela transmitem no texto. Não está suficientemente explorado no texto. Tá bom? Agora vamos lá, para o finalzinho do seu trabalho, tá? No item 4.3. Olha só. O item 4 é o que você fala de análise de dados, tá bom? Sim. E o item 4.3 é o único em que você vai falar de segmentação, tá bom? E aí você vai comentar sobre apetite ao risco. Você até falou na sua apresentação agora, antes da arguição do professor Loremir e da minha, tá bom? Mas me parece que esse item,
esse subcapítulo, ele é essencial para o fechamento do seu trabalho, Lucas. De novo, vai lá no seu objetivo, não naqueles difusos, no que está lá, o seu objetivo. O seu objetivo é estudar a segmentação. Você deixou isso claro. E você explicou e justificou isso na sua introdução e justificativa. Há poucos trabalhos que falam sobre segmentação como objeto de estudo. E você foi lá e convenceu a gente de que há poucos trabalhos, referenciou autores sobre essa lacuna, essa oportunidade de pesquisa, e a partir daí foi investigar segmentação. Usou para isso algo. Esse algo, tá, é o que eu chamo de superfície de pesquisa, que nada mais é do que o banco ABC Brasil, tá bom? Que você usou para fazer essa investigação. E aí, para não estudar apenas ele, você comparou com outro ente dentro do rol disponível do que tinha de dados. Você tapou um pouco o nariz, porque você não tinha todos os dados disponíveis, você acabou escolhendo o BBA do Itaú, tá bom? E você, de alguma maneira, justificou, com todas as ressalvas aí, comentários que eu fiz até chegar até esse ponto. Só que você tem que fazer um fechamento com o seu objetivo, Lucas. Senão, fica capenga o seu trabalho. Não tem outro jeito de eu falar isso, tá bom? Eu não posso durar a pílula. Fica capenga. Você tem que fechar o objetivo do seu trabalho. Tá bom? Percebe? Então, revisita ele lá e fala agora, com base nisso, com os dados que você trouxe, com as cautelas que o próprio professor Loremir levantou para você sobre as correlações, que eu acho que elas são parciais ali, tá? E algumas não sei nem se são possíveis, tá? Da gente dizer que tem ou não correlação plena, tá? Traz como você analisa a segmentação. É o item 4.3. Eventualmente você até renomeia, tá? Você vai falar sobre apetite ao risco, mas você vai ter que falar sobre ele. Tudo bem? Perfeito. Eu fiquei também com a dúvida de como é que você isolou o efeito da pandemia, mas você já respondeu, tá? Que você não conseguiu isolar. Então isso tem que estar no texto. Bom, você não isolou. Isso daí é algo que você acredita de comportamento com base em como os dados estão se mostrando. Ponto, legal. Isso você pode pôr como um comentário seu, tá? Mas que você não pode testar, é uma limitação, talvez para estudos futuros, percebe? Deixei isso claro. Tá ok? E no mais, Lucas, só tenho que dar os parabéns, tá bom? Por ter chegado até aqui. Parabéns também ao professor Alexandre. Cumprimento novamente o professor Loremir e encerro a minha arguição. Muito obrigado, professor. Bem, olha, esse é daqueles momentos que eu penso assim, meu Deus, eu acertei com essa banca. É simples assim. O professor Loremir, com a experiência dele, com o peso dos argumentos dele, o Júlio, com toda essa experiência também, eu me lembro que a primeira vez que eu me envolvi academicamente no mestrado com o Júlio foi justamente num tema no mercado financeiro. No caso era cooperativa de crédito, mas eu me lembro do Jairo. Lembra, Júlio? Faz tempo, cara, mas aí ficou marcado. Ao longo desse tempo, várias e várias vezes você fez trabalhos, inclusive alguns que eu ajudei, que envolviam o mercado financeiro. E no final das contas, na sua fala, tudo isso acaba aparecendo. Porque não dá para negar a importância do mercado financeiro. Ele é significativo em relação ao PIB, e mais que isso, do ponto de vista macroeconômico, o mercado financeiro pode fazer um país ter surtos de progresso ou ter surtos de depressão. As duas coisas são perfeitamente possíveis. Exatamente por isso que os governos, digamos assim, se esforçam tanto para regulamentar esses mercados, porque não é um mercado igual aos outros. Você não pode simplesmente deixar solto, você tem que ficar
realmente colocar regras muito claras e até certo ponto também muito estreitas, porque senão coisas desagradáveis acontecem. E isso já aconteceu antes. Tá? Os governos não fazem isso simplesmente porque eles querem, mas porque tem todo um histórico aí que indica isso. Dentro desse contexto, o trabalho do Lucas, tratando realmente da questão da segmentação, o core do trabalho dele é a segmentação. É importante essa segmentação no Brasil, mesmo com um mercado tão concentrado como o nosso. Houve assim uma réstia de esperança nos últimos anos com as fintechs e, digamos assim, elas não pediram permissão. Eu particularmente acho isso fabuloso, tá? Você pensar que o Nubank rapidamente virou um unicórnio e junto com ele outros seguiram, que boa parte das pessoas hoje que tem investimento investem nessas fintechs, todas, né, que tem um hall bem grande. Me pareceu uma coisa muito saudável a diversificação desse mercado. E até certo ponto, isso aparece meio de lado, mas aparece no texto do Lucas. De qualquer forma, essa contribuição para esse ramo de atividade tão fundamental para a economia de um país tem que ser colocado e tem que ser observado dentro do contexto, inclusive, de inovação, que é o que a gente sempre trata nesse mestrado. Eu quero realmente, mais uma vez, agradecer essa excelente banca aí. E eu acho que a gente agora podemos ter o nosso momento de banca. Eu peço, por favor, para todos os espectadores dessa defesa, inclusive você, Lucas, sair da sala agora, porque agora é aquele momento da banca deliberar. Tá bom? Tá bom. É praxe, viu? Não é pessoal, não. Tudo bem. Saindo aqui, obrigado a todos que acompanharam.